Olá pessoal, para dar continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as datas comemorativas que nós teremos agora no final de semana, tá? No dia 18 de abril é comemorado o Dia do Livro Infantil. E aí, gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a escolha dessa data, tudo bem? Desde o ano de 2002, através da Lei número 10.402, o dia 18 de abril ficou instituído aí como o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao aniversário, a data de nascimento, na verdade, de Monteiro Lobato, que é um dos maiores escritores da literatura infantil, tá? Alguns aí eu acredito, na verdade, que todos já tenham ouvido falar dele, principalmente aí de uma das suas maiores obras, a mais conhecida, que é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Existem aí, né, muitos personagens conhecidos, como por exemplo Pedrinho, Narizinho, Cuca, Saci Pererê, Emília, o Visconde de Sabugosa, enfim, são vários personagens, né? E além disso também temos muitas outras obras também dele. Daí foi pedido para vocês, logo que nós saímos na paralisação, que vocês fizessem uma atividade sobre essa data, né? Falando um pouquinho, na verdade, sobre o livro favorito de vocês. E aí eu gostaria só que vocês me falassem mesmo por áudio, tá? Quem não respondeu a atividade não precisa responder agora, não tem problema, vocês podem responder depois. Mas eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho também sobre qual é o livro favorito de vocês, que mais marcou, assim, que tem marcado, na verdade, essa fase da infância de vocês. Eu vou estar deixando para vocês aqui agora um vídeo com um dos episódios, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, para que vocês possam estar assistindo um pouquinho, relembrando, né, como hoje em dia já não passa ele no canal aberto, mas que vocês possam estar assistindo aí a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E depois do vídeo nós continuaremos a nossa aula falando também sobre o Dia Internacional do Índio, tá? Que é comemorado no domingo, dia 19 de abril. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Jogo uma, jogo duas, jogo três, jogo uma, jogo duas, jogo três. Se prepara, Pedrinho, para mais uma manobra radical. Yes! Deixa disso, Pedrinho. Vem jogar pedrinha comigo. Jogar pedrinha, Narizinho? Se liga, eu sou quase um super-herói. Se cuida, Tony Power. Tony o quê? Tony Power, o garoto radical do seriado de aventuras na TV. Nunca vi mais gordo. Mas vai ver mais magro. Tá na hora. Vem! Vem! Tony Power. Se prepare para assistir a mais uma aventura super maneira. Muito radical. Tony Power é irado. Tony Power. Consegue fazer tudo isso. Se liga, Narizinho. Isso tudo é ficção. O legal é o jeito engraçado que ele se vira e se mete nas confusões. Cada dia é aventura num lugar diferente. Ele tem que vencer os inimigos da humanidade
e pegar o medalhão. Deixa eu ver, Pedrinho. E que tal você declamar pra senhora? Batatinha quando nasce, plantando bananeira. Ai, depois, Emília, depois, minha filha. Agora eu estou muito interessada nesse livro de memórias de Monteiro Lobato. Não fique triste. Eu já tô triste. Memórias. Resolvi. Vou escrever minhas memórias. E eu posso saber o que é que a senhorita entende por memórias? Memória é a história da vida da gente, com tudo que acontece, desde o dia do nascimento até a morte. Mas então a pessoa só pode escrever memórias quando morre? Não, senhora. Ela vai escrevendo, até sentir que a morte vem vindo. Aí ela para e deixa o finalzinho sem acabar. Morre sossegada. As suas memórias serão assim? Não, porque eu não pretendo morrer. Só finjo que morro. As últimas palavras das minhas memórias serão essas. Então, eu morri com reticências. E depois? Depois, eu pisco o olho e sumo atrás do armário, e nadie pensar que eu morri. Essa será a única mentira das minhas memórias. O resto será tudo verdade. A verdade. Nada mais difícil do que a verdade. Não é difícil, não. Verdade é só uma mentira bem contada que ninguém desconfia. Só isso. Vou começar agora mesmo. Me esconde! Me esconde! Tio Barnabé, eu estava pensando num jeito melhor de podar os pés de fruta do pomar. E que jeito é esse, Rabicó? Eu subo na árvore, como todas as frutas e aí eu... Rabicó, você tá cansado de saber que não são as frutas que são podadas, são os galhos. Isso bem que podia mudar. Para de falar bobagem, ô seu porco chafurdento. E por falar em porco, olha uma porquinha ali. Parece que ela tá perdida, Rabicó. Deixa comigo. Eu vou lá falar com ela. Eu vou lá pro carro esperar a dona Benta. Oi, Emília. Eu tava lá no deserto do Saara. Tá um calor. Visconde, venha ser meu secretário. Pegue papel e lápis. Vou começar minhas memórias. Ué, mas o que uma criatura que viveu tão pouco tem pra contar num livro de memórias, hein? Faça o que eu mando e não discuta. Tá bom. Pode começar. Já? Você não disse que tinha pressa? Tem, mas esse papel não serve. Quero papel da cor do céu, com todas as suas estrelinhas. Tinta da cor do mar, com todos os seus peixinhos. Quero uma pena de pato, com todos os seus patinhos. Não esse lápis bobo. Emília, aqui no sítio não tem esse papel, muito menos essa tinta. Mas tem patinhos. Suas exigências são absurdas, Emília. Então não escrevo. Sua alma, sua palma. Não escreve? Melhor pra mim. Tá bom. Escreva aí. Primeiro capítulo. Bote 6 pontos de interrogação. Ué, mas você vai começar assim? É que começar é difícil. Comece pelo começo. Quando você nasceu? Onde? Ótimo. Escreva aí. Nasci no ano de... Na cidade de... Desculpa. Nasci muda. Também as pessoas deviam tocar de coruja e comecei a falar pelos cotovelos. Que horror, que gosto horrível de sapo na minha boca. Eu esteira de falar nada para espavar. Quer dizer, eu estava despilafara para narar. Isto é, desesperada para falar. Puxa, Fátima é ófala. Falar é ótimo. Podem nem puxar na rima. Vocês nem podem imaginar. Eu fui atapulfo por um calo. Quer dizer, popular um caravô. Atacada por um povo. De quando nem te conto. Ele veio me entupir. Apertou-me. Me apertou. E aí eu adesei. Como sou filósofo.
quero, em minhas memórias, falar sobre minha filosofia de vida. Cuidado, Emília. Muitos sábios já tentaram explicar a vida e se estreparam. Eu não me estreparei. A vida do esconde é um pisca, pisca, pisca só. Até que um dia fecha os olhos e não pisca mais. Será que é tão simples assim? A vida é isso mesmo, Visconde. Cheia de piscada. Pisca e mama, pisca e anda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e geme. Até que um dia você pisca pela última vez e morre. E depois que morre? Depois que morre, vira hipótese. Interessante. Visconde, Visconde, tenho muitas coisas importantíssimas para falar com o Quindim. Fica escrevendo. Faça de conta que eu estou ditando. Ah, conta a história do anjinho. Ninguém sabe a verdade verdadeira de quando ele esteve aqui. Mas assim as memórias serão minhas e não suas. Ah, depois eu dou um jeito. Tenho a impressão que fui enrolado outra vez. Bom, eu só sei que foi um tarde todo mundo sair correndo de dentro do bar de medo do morcego, pensando que ele fosse vampiro. Mas eu, coitadinho, só estava procurando um jeito de encontrar o caminho para voltar pro mato. Aliás, essa história de que morcego chupa sangue, não é bem assim não, né? Tem uns que só comem fruta, né? Existem vários tipos de morcego, a maioria é vegetariana. Tá tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, Bernadette. O que foi isso? Eu vou ver, eu vou ver. Os pneus não são. Será o motor? Dona Beta, a senhora vai me desculpar, mas a senhora sabe que de motor eu não entendo nada. Tem nada para desculpar, Bernadette. Você me ajuda tanto. Dando continuidade aí à nossa aula, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia do Índio, tá? Ele é comemorado no dia 19 de abril porque exatamente no dia 19 de abril de 1940, na cidade de Pátzcuaro, no México, aconteceu uma reunião, um congresso de líderes indígenas, tá? De toda interamericano, no caso, tá? Vários países aí se reuniram, tá? Esses líderes indígenas se reuniram para poder discutir a respeito da sua situação e principalmente para zelar os seus direitos, a sua segurança, porque, como nós sabemos, né, desde sempre aí, as propriedades indígenas são, a cada dia que passa, cada vez mais invadidas, certo? Mais índios têm aí perdido seus direitos. Alguns, né, não conhecem, na verdade, os seus direitos, então fez-se essa reunião no intuito mesmo de zelar os direitos indígenas, tá? E aí, um dos intuitos mesmo é fazer a conscientização das nações, do povo como um todo, sobre a importância dos índios na nossa vida, principalmente para nós brasileiros, que somos todos descendentes indígenas. O nosso país começou pelos indígenas, então a importância deles na nossa vida é muito grande, seja pela cultura, da questão da linguagem, da culinária, em tudo nós vemos traços aí, né, da cultura indígena. Aí pensando na importância dos índios na nossa história, na história do Brasil, eu trouxe um vídeo, tá, contando um pouquinho mais sobre isso para vocês. Houveram muitas mudanças aí, por exemplo, na questão das vestimentas. Antes os índios andavam nus, hoje em dia muitas tribos já têm a utilização das vestes como nós usamos também, assim como em algumas já tem até também a questão do recurso tecnológico básico, tá? Então vou estar colocando esse vídeo para vocês estarem assistindo aí um pouquinho melhor. Caso vocês tenham mais curiosidade, queiram falar um pouquinho mais sobre o assunto, vocês podem estar entrando em contato comigo, que aí a gente vai discutir e conversar um pouquinho mais sobre isso, tudo bem? Então, por enquanto é só. Um beijão e até daqui a pouco.
No ano de 1500, chegavam ao Brasil as primeiras caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Em busca das terras distantes das Índias, Cabral acabou avistando o Brasil. Você sabe o que ele encontrou por aqui? Além das belas praias, florestas, papagaios, tucanos, macacos e onças, ele também encontrou habitantes completamente diferentes, que chamou de índios. Os índios viviam da caça, da pesca, eram livres e respeitavam a natureza. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. No começo, existiam muitos índios, vivendo livres nas nossas florestas. Hoje, eles são em um número bem reduzido. Os índios vivem em grupos chamados tribos. Cada tribo tem um chefe guerreiro chamado cacique ou murubixaba e um chefe religioso chamado pajé, que também é curandeiro da tribo. As casas dos índios chamam-se ocas. São cabanas construídas com paus e barro, cobertas de palha ou folhas de árvores. A reunião de ocas forma uma pequena aldeia, chamada taba. As armas dos índios são o arco, a flecha, a lança, o tacape e a zarabatana. Os índios costumam dormir em redes ou esteiras. Alimentam-se da caça, da pesca e de vegetais. Plantam mandioca, milho, batata doce, etc. Gostam de cantar e de dançar. Seus instrumentos musicais são o tambor, o chocalho, a flauta e o maracá. Os índios andam nus ou quase nus. Alguns usam tangas e cocares feitos de penas coloridas de aves. Costumam pintar o corpo com tintas extraídas das plantas. Enfeitam-se com colares e pulseiras feitos com dentes de animais. Adoram o sol, que chamam de Guaraci, a lua, que chamam de Jaci e outros deuses. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes tupi-guarani, tupinambá, tupiniquim, caeté, potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo. Muitos sofreram, outros resistiram.
da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham aprendido, principalmente aí em relação a essas datas especiais que nós temos nessa semana. Estou aberta a sugestões, aos feedbacks, tá? Podem estar me procurando. E é isso, um bom final de semana, bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau.